muito boa tarde a todos. É com imensa satisfação que eu participo deste painel, neste segundo Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais, né? Onde iremos abordar o tema desjudicialização da execução fiscal e terceirização da dívida ativa. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos os congressistas aqui presentes, procuradores municipais dos diversos municípios do Brasil, e eu registro aqui este cumprimento na pessoa do meu querido amigo Gustavo Machado Tavares, presidente da ANPM, pelo brilhantismo do evento e pela impecável condução da nossa associação, notadamente neste período de pandemia. E registro também aqui o meu agradecimento à doutora Thaisa Sintra Dosso, diretora de eventos da ANPM, pelo convite e pela confiança, e a todos os demais que estão participando ativamente na organização deste congresso. E para este painel, eu convido a doutora Denise Galvão Menezes Sampaio de Almeida, fazer uma breve leitura aqui do seu currículo. Ela que é professora de Direito Processual Tributário, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas. Ela que é procuradora do município de Niterói desde 2015, tendo assumido aí, dentre outras atribuições, a coordenação de arrecadação e ações estratégicas e também a assistência na chefia da Procuradoria Fiscal. Foi superintendente jurídica da Secretaria Municipal da Fazenda de Niterói e coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos. Atualmente é membro do Fórum Permanente de Direito Tributário e Financeiro da PGE do Rio de Janeiro e também da Comissão de Direito Tributário da ANPM. Então, doutora Denise, é uma satisfação imensa, né, poder compartilhar aqui este painel na condição de debatedor e abordando este tema, um tema tão caro para todos nós, procuradores municipais, que é a possibilidade aí de desjudicialização da execução fiscal e também a terceirização da execução da dívida ativa, uma abordagem, inclusive, acerca da recente PEC número 23, em relação a alguns aspectos relacionados aí à securitização. Então, com a palavra, a doutora Denise, né, e um forte abraço a todos. Boa noite a todos os presentes, seja na sede, seja em seus lares, escritórios, procuradorias. Foi com muita satisfação que eu recebi o convite de palestrar aqui nesse evento, que eu sempre fiz questão de participar e hoje tenho a honra de estar aqui como palestrante. Gostaria de parabenizar o doutor Gustavo, o doutor Tiago Viola, pela condução impecável, né, da nossa associação. É muito satisfatório se sentir representado e saber que nossa associação tem tido uma condução tão importante. Agradeço ao doutor Ramon, né, com quem conversei hoje mais cedo, uma pessoa extremamente simpática e foi muito solícito. Obrigada pela deferência e por ter me oportunizado debater esse tema, que é algo que eu gosto de discutir, justamente porque ele está muito ligado à nossa prática nas procuradorias, né? Eu acredito que em congresso seja a melhor oportunidade que a gente tem de tratar de temas que são tão presentes na nossa rotina como procuradores. Melhorar a nossa atuação e também pensar em novas formas, pensar em novos papéis que os procuradores podem exercer, é algo que sempre me motiva a continuar estudando, me aperfeiçoando sobre um determinado tema. Eu hoje dividi a minha exposição em três trechos em separado. Inicialmente, vou discutir sobre o procedimento de execução fiscal, como ele é atualmente, de maneira bem breve, né? Levando em consideração o meu altíssimo público. Em segundo lugar, vou tratar de modelos de desjudicialização que têm sido muito debatidos, né? O que confere maiores prerrogativas à Fazenda Pública e aquele que coloca um terceiro, um executor, no centro da execução. E, ao final, vou falar sobre um caminho que acredito ser o melhor para a Fazenda Pública em geral. E,
ao final da minha exposição, vou tratar ainda de maneira mais breve sobre a PEC 23, né, que ainda é alvo de muitas discussões, então acredito que qualquer reflexão mais aprofundada sobre o tema dependa diretamente dos próximos andamentos, né, da PEC, quais serão os contornos que ela tomará. Mas gostaria de falar sobre a possibilidade de setorização da dívida ativa e a contraposição entre setorização e cessão. Tá? Então, vamos dar início ao nosso, diria que é um bate-papo, né? Não é uma palestra. Então, atualmente, a cobrança da dívida ativa da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, suas respectivas autarquias e fundações, né, é disciplinada pela Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830 de 80, e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, conforme previsto no artigo 1º da própria lei. A dívida ativa, por sua vez, ela tem uma distinção entre dívida ativa tributária e dívida ativa não tributária, seguindo uma linha já traçada pela Lei 4.320 de 64, né, que trata de direito financeiro, traz normas gerais de direito financeiro, sendo certo que todo e qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei à Fazenda Pública é considerado dívida ativa. Né? A gente às vezes fica adstrito à ideia de tributos, mas o escopo da dívida ativa é muito maior. Inscrito débito em dívida ativa, ajuiza-se em seguida a respectiva execução fiscal. E, de acordo com o artigo 174 do CTN, o prazo prescricional, cujo lapso é de 5 anos, tem início a sua contagem com a constituição definitiva do crédito tributário, né, nos moldes da súmula 622, ditada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, e a interrupção desse prazo prescricional retroage à data da propositura da ação, né, como bem previsto no artigo 240, parágrafo 1º do nosso Código de Processo Civil. Então, desde que ocorrida em condições regulares, desde que não haja nenhuma crise procedimental, né, não há que se falar em prescrição intercorrente, tendo em vista que qualquer mora nesse período, nesse lapso de 5 anos, via de regra deve ser imputada ao próprio Poder Judiciário, conforme já previsto, inclusive, em enunciado da súmula 106 do STJ. É bom sublinhar que, apesar de a Lei de Execução Fiscal ter sido editada com a ideia de facilitar a cobrança da dívida ativa, de fazer com que a Fazenda Pública tenha algum mecanismo mais eficiente de cobrança da dívida ativa, não é isso que se verifica na prática. As formalidades que são tão características ao procedimento expropriatório comum, né, entre particulares, atuam muitas vezes com a mesma intensidade no âmbito da execução fiscal, o que é contrário aos interesses do exequente, que aguarda, por exemplo, longos períodos para realizar o registro de uma penhora, que depende dos atos do oficial de justiça, que às vezes demora tanto tempo para conseguir a avaliação de um bem, especialmente nas hipóteses em que há divergência entre os valores apontados pelas partes, ou ainda espera-se mais um longo período apenas para conseguir marcar o leilão. Esses longos intervalos entre a prática de cada um desses atos, né, concatenados, que formam a execução fiscal por si só, fazem com que o índice de recuperabilidade da dívida ativa cada vez diminua, uma vez que a tendência natural é que, conforme o decorrer do tempo, né, quanto mais se demora para realizar os atos que formam a execução fiscal, mais chance eu tenho de haver dilapidação do patrimônio desse devedor, né? Então, feitas essas considerações iniciais, é possível concluir, à primeira vista, sem a necessidade de nos debruçarmos especialmente sobre o tema, que o procedimento previsto na Lei de Execução Fiscal, afora a necessidade de garantia prévia do juízo para a apresentação de defesa, através dos embargos à execução, o que também é mitigado, né, no caso da exceção de pré-executividade, ele não difere em grande escala de uma execução ordinária, né, de um título executivo extrajudicial. E é justamente sobre esse aspecto que se constata um cenário generalizado de ineficiência. Então, anualmente, milhões de execuções fiscais são ajuizadas pela Fazenda Pública, visando a cobrança de dívida ativa, tributária e não tributária. Ajuizamento em massa
com trânsito lento, diversas crises procedimentais, seja por não conseguir localizar o devedor para fins de citação, ou seja, por não localizar patrimônio para fins de constrição. Isso faz com que os processos de execução fiscal, na verdade, sejam os grandes responsáveis pelas altas taxas de congestionamento do Poder Judiciário. E o que se constata, isso de maneira uniforme, seja em grandes cidades, pequenas cidades, seja no Estado, seja na União, é que o grande volume de execuções fiscais e o dispêndio de energia e gastos não é proporcional ao que efetivamente é arrecadado. A recuperabilidade dos créditos não é compatível com o gasto de energia e com o gasto de os próprios custos de manutenção dessa atividade na prática. Então, diante desse cenário, o movimento atual é justamente no sentido de atribuir um caráter residual à execução fiscal nos moldes da lei de execução fiscal, da Lei 6.805. A implementação de políticas públicas como a previsão legal de um valor mínimo para ajuizamento, o incentivo ao uso do protesto extrajudicial, a possibilidade de aumento dos poderes administrativos da Fazenda Pública na cobrança da dívida ativa, todos esses são movimentos indicadores do que se pretende para a execução fiscal nos próximos anos. Nesse aspecto, muitos entes já têm editado, inclusive com incentivo dos respectivos tribunais de contas, legislações prevendo um valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal, de maneira que se evite que o custo da cobrança do crédito seja superior ao crédito em si. E seguindo essa linha, o protesto tem sido utilizado em larga escala, especialmente em razão da ausência de custos relevantes para a Fazenda Pública e dos melhores diagnósticos no que tange à recuperabilidade. Bom, o rápido crescimento dessa prática logo assustou os devedores, que passaram a, como todos vocês sabem, a impugnar a constitucionalidade desse procedimento. E apenas em 2013 começou a surgir jurisprudência mais firme sobre o tema, que foi o caso do RESP 112.6515 do Paraná. Em 2016, o STF deu a palavra final sobre o tema, né, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 5135, acrescendo apenas alguns aspectos ao que já tinha sido definido pelo STJ, no sentido de prever a necessidade de edição de algum regulamento para fins de controle da impessoalidade da prática do protesto e também para trazer alguns parâmetros de proporcionalidade da medida. Isso já trouxe um certo acalento para a Fazenda Pública. A jurisprudência do STF nos últimos anos tem dado, pelo menos para a gente, aquele gostinho de que o STF pode estar revendo a própria ideia do que seriam sanções políticas e de qual seriam os limites da atuação da Fazenda Pública na cobrança da dívida ativa. Assim eu entendo e assim eu espero. Porque muitos desses julgados que são repetidos e súmulas que são repetidos à exaustão foram consequência de uma fase e reflexo de julgamentos muito antigos, sem que se tivesse se debruçado sobre o próprio conceito do que é sanção política, do que está fora da atuação da Fazenda Pública. Feitas essas considerações, passo a tratar do primeiro modelo, aquele que vislumbra no aumento dos poderes do fisco para incremento da cobrança administrativa da dívida ativa a melhor solução para essa crise de ineficiência. O primeiro passo, né, nessa direção, eu diria que foi o próprio protesto, né? E um dos pontos que fez com que o protesto seja tão eficiente é o fato de que a sua realização independe de uma tutela jurisdicional, que tem como característica um alto nível de morosidade, um alto custo.
Essa constatação é despida de qualquer crítica ao Poder Judiciário, tá? Porque eu reconheço que o número exacerbado de execuções fiscais realmente faz com que a celeridade seja, de fato, inatingível. E aí, pensando nisso, a doutrina tem apontado como uma das soluções para melhora da performance da fazenda pública na cobrança da dívida ativa, o aumento dos seus poderes, a fim de que a constrição de bens daquele executado não dependa exclusivamente da intervenção do Poder Judiciário. Nessa linha, a Lei 3.606 de 2018 passou a prever a possibilidade de a Fazenda Pública Nacional, administrativamente, tornarem disponíveis os bens dos devedores e de contribuintes responsáveis na medida, na altura dos seus débitos, permitindo, inclusive, a averbação da certidão de dívida ativa no órgão de registro de bens e direitos sujeitos ao arresto e penhor. Essa novidade legislativa, contudo, foi logo objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Na verdade, foi alvo de uma série delas. Recentemente, está prestes a fazer um ano, né? E no início de dezembro do ano passado, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação direta de inconstitucionalidade. E, nesse momento, considerou-se inconstitucional a parte final do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 20b da legislação mencionada, porque entendeu-se que a possibilidade de transportar a indisponibilidade de bens para a seara administrativa não seria constitucional. Tá? Nos termos do voto médico, que foi proferido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, vedou-se a possibilidade de a Fazenda Nacional tornar indisponíveis administrativamente os bens dos devedores, a fim de garantir o pagamento dos débitos fiscais em execução. Mas, por outro lado, e também com maioria de votos, já não foi por unanimidade, admitiu-se a averbação da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto e penhor. Então, eu sempre tenho aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Você pode pensar, foi julgado inconstitucional a parte referente à disponibilidade, mas entendeu-se pela possibilidade de averbação da CDA. Eu diria que, nesse caso, o copo ficou com 2 dedinhos só a favor da Fazenda Pública e o resto ficou todo vazio. Porque, de fato, o carro-chefe da previsão legal era justamente a possibilidade de disponibilidade de bens do devedor, né? Mas, nesse momento, pelo menos, a averbação da certidão de dívida ativa já se mostrou um avanço. Ultrapassadas essas considerações, passo então para o segundo modelo, né? A segunda opção que existiria a favor da Fazenda Pública em busca de uma execução mais eficiente, que é o modelo da desjudicialização com base no modelo europeu, seguindo o modelo europeu. Para que a gente entenda qual é o cenário atual da nossa execução, é interessante fazer uma linha do tempo para a gente conseguir chegar para o nosso modelo, tá? Essa linha do tempo é muito bem explorada pelo professor Leonardo Greco, que trata de todas essas fases de maneira magistral, como de costume. E ele fala que no primeiro momento, que é aquele advindo diretamente do direito romano, a execução ela era privada e penal. Por quê? Era privada porque era efetivada pelo próprio credor e era penal porque muitas vezes ela impunha castigos físicos, castigos morais, perda da liberdade, esquartejamento. E foi apenas no segundo momento em que foi abolida a pena capital e a própria possibilidade de imposição de castigos corporais. Momento em que se passou a falar numa nova fase de execução, que é aquela ligada à patrimonialização da execução, né? Eu passo a buscar patrimônio do outro, e não um castigo físico, corporal, moral. Em seguida, a gente tem uma fase do direito intermédio, e grande parte em decorrência do declínio do Império Romano, né? A influência do direito germânico nesse momento fez com que se unissem as tradições na figura do juiz.
e esse juiz passou a promover a execução dos julgados de ofício, né? Ainda não se tratava das obrigações de fazer com aquela ideia de que ninguém poderia ser coagido a prestar precisamente um fato, mas já existia uma grande evolução pela própria ideia de ter esse terceiro, o juiz, no papel de executor. Na fase do direito das ordenações, a gente começou a ter o direito processual civil mais com a cara atual, né? Pela execução com característica ser a oficialidade do juiz. No momento anterior a 73, a gente passa por uma fase em que a competência para a execução da sentença era do juiz da ação, e essa competência era absoluta e improrrogável. Foi mantida a impossibilidade de execução pessoal, tá? Que só existia nas figuras do depositário infiel e do devedor de pensão alimentícia. O Código de 73, ele traz muitas inovações, ele traz uma modernização da execução, né? A tutela jurisdicional executiva passa a ser autônoma, o processo de execução tem a ideia de ser mais sério, de não enfrentar todos os pontos que já foram analisados no processo de conhecimento, né? A cognição exaustiva, ela fica como característica dos embargos à execução. Buscou-se proibir manobras fraudulentas com a imposição de multas, a criação dos atos atentatórios à dignidade da justiça. E esse cenário foi objeto de reforma com as leis 11.232 de 2005 e 11.382 de 2006, que trouxe ainda mais mudanças ao processo de execução. Eliminou a prévia garantia do juízo para apresentação dos embargos, reduziu exigências formais, trouxe a ideia de processo sincrético, instituiu a multa no caso de não cumprimento espontâneo daquela obrigação. E a execução já no Código de 2015, ela passa a aproximar as figuras do cumprimento de sentença e da execução de título extrajudicial, colocando até a possibilidade de uma aplicação subsidiária das regras do título, da execução de título extrajudicial ao cumprimento de sentença. Mudou, em grande parte, a execução contra a fazenda pública, regulou o pagamento de RPV, autorizou a aplicação de medidas coercitivas ou subrogatórias atípicas, que para a fazenda pública, caso esse entendimento passe a ser adotado também nas execuções fiscais, se mostrará um grande avanço. Mas, apesar de todas essas mudanças, eu poderia ficar aqui por horas falando sobre todas as novidades que surgiram em âmbito de execução no nosso ordenamento ao longo das últimas décadas, visto que o processo de execução acho que foi o que mais mudou nos nossos códigos. Foram sucessivas reformas e reformas e reformas, mas nenhuma delas conseguiu atacar o que tem sido o maior óbice, a efetividade da execução, que é justamente a concentração da execução fiscal na figura do juiz. O professor Leonardo Greco, ele fala algo que é muito interessante, é como se numa empresa você colocasse o presidente da empresa para fazer a limpeza, a manutenção, organizar os arquivos, tomar as decisões mais importantes, contratar, demitir, tudo isso centralizado no presidente da empresa. Não faz sentido. A figura do juiz, na execução fiscal, no processo em si, ele é um garantidor. No devido processo legal, ele é um garantidor dos direitos do jurisdicionado. Não deveria ser papel do juiz praticar atos tão simples como realizar um passo em júri, enviar um ofício de informações, participar de todos os atos dessa cadeia extensa que é o processo expropriatório. Então,
o diagnóstico de ineficiência da execução em si passa diretamente por esse excesso, por essa centralização da execução fiscal na figura do juiz. No primeiro momento, justificou-se essa ideia, né, esse caminho que foi seguido, na ideia de que o processo tinha como finalidade a aprovação de uma sentença justa e adequada, e isso era uma função jurisdicional que não poderia ser terceirizada. Mas é importante que se entenda a execução como uma série de atos que podem ser praticados por diversos personagens. É claro que sempre sob a possibilidade de controle, de mudança de rumo, né, pelo magistrado, pelo juízo. Mas não todos os atos, a todo momento. Atualmente, muito se discute sobre o projeto de lei 6204 de 2019, que é, em grande parte, baseado no modelo português. A lei portuguesa é a número 32 de 2014. O nosso moderador, o Ramon, ele, inclusive, gosta muito do tema, né? Tem um artigo interessantíssimo sobre o ponto, eu fiquei lendo sobre ele. Nesse cenário, os litígios passariam a ser dirimidos perante agentes externos do Poder Judiciário, né? Que não fariam parte do seu quadro de servidores. E é por isso que se fala tanto em justiça extramuros. Para a gente entender esse modelo e aceitá-lo como constitucional, é importante que compreenda-se igualmente que uma composição justa de conflitos não é sinônimo de solução imposta pelo Estado juiz. Isso é algo que, quando a gente fala de mediação, de composição, é tão óbvio que o que as partes combinam é muito mais eficiente, muito mais simples de ser executado do que o que é imposto. Mas quando a gente transporta isso para a execução, ainda parece algo difícil de compreender. E não se engane em pensar que a ineficiência da execução é um problema exclusivo brasileiro, é uma jabuticaba. Não é o caso. A ineficiência da execução é um vilão que assombra a Europa, diversos países ocidentais. Em textos sobre o tema, o próprio autor, Leonardo Greco, como eu havia falado, ele cita as dificuldades que são encontradas na França, na Alemanha. E para solucionar o problema, a primeira conclusão que a gente precisa tirar é o que seria, então, um sistema processual de execução eficiente. Quem melhor falou sobre o tema foi um jurista japonês, Masanori Kawano, não sei se é exatamente essa a pronúncia do nome dele, que fala que um sistema eficiente ele implicaria em 4 características: a rapidez do procedimento, a efetiva satisfação do credor, a motivação dos atos por esses terceiros intervenientes e a garantia dos direitos fundamentais do devedor. Tá? Essa parte, acredito que seja incontroversa. Qualquer modelo que você pense vai falar, de fato, o modelo eficiente tem essas 4 características. Mas o mais difícil é encontrar um modelo que consiga efetivar esse sonho de execução, né? A Comissão Europeia para a Promoção de Eficiência e Justiça apontou que um dos principais pontos que devem ser levados em consideração é que a condução da execução pode e deve ser realizada diretamente por um auxiliar judiciário que seja qualificado e que tenha amplos poderes para escolher os bens, penhorar, alienar esses bens e pagar o credor, ou por algum outro modo, desde que houvesse descentralização da execução.
E é importante ressaltar que a descentralização ela não pode, de maneira alguma, excepcionar o devido processo legal. O jurisdicionado, tanto o exequente quanto o executado, eles têm que estar diante de um órgão que seja imparcial, independente, equidistante. Isso é inegociável. E aí, para encerrar a minha exposição sobre essa segunda opção, para alcançarmos uma execução mais eficiente, é importante termos em mente que o processo de execução ele tem características próprias que o distinguem e muito de um processo de conhecimento. A execução ela é uma atividade jurisdicional que é preponderantemente prática, de maneira que a sua gestão ela deve ser realizada com maior discricionariedade, longe de uma ideia de que o processo é excessivamente triangular. O incremento da relação processual com a inserção de novos agentes ele é muito benéfico para que essa execução seja mais eficiente. E é justamente por esse motivo que a desjudicialização também se mostra como uma eficiente opção para fins de cobrança da dívida ativa. Tá? Para finalizar minha exposição, gostaria de discorrer brevemente sobre um aspecto da PEC 23, que é uma previsão nos parágrafos 7º e 8º do artigo 167, né, haveria essa inserção dentre uma série de outros dispositivos, já que a PEC fala em grande parte sobre precatórios, né, mas traz em seu bojo, especialmente no parágrafo 8º, a possibilidade de securitização, digamos assim, distinguindo-a de outras espécies de operação já tratadas na Constituição. Tá? E sobre esse ponto, eu gostaria de trazer algumas considerações pequenas que dizem respeito à necessidade de distinção entre a cessão de créditos e a securitização da dívida ativa. Tá? A cessão de créditos ela tem como base o Código Civil. Tá? A cessão de crédito, da forma como ela foi concebida no Código Civil, em que existe uma transferência da titularidade da atividade de cobrança, ela se mostra incompatível com a Constituição, em razão da violação aos artigos 131, parágrafo 3º e 132, né, que trazem o protagonismo da Procuradoria na atividade de cobrança da dívida ativa. A securitização, por outro lado, é um tema que é alvo de muitas polêmicas. Em primeiro lugar, porque é muito difícil procedimentalizar a securitização a fim de garantir que, ao final do processo, ela tenha, de fato, se mostrado econômica e eficiente. Isso é, tenham sido observados os princípios da economicidade e da eficiência. Isso porque o cálculo do deságio e a caracterização dos créditos como créditos de fácil recuperabilidade, média recuperabilidade, alta recuperabilidade, é algo que pode ser alvo de questionamento. Debatendo o tema, inclusive, já me posicionei em outros momentos, que, inclusive, um crédito que hoje é taxado como de baixa recuperabilidade pode vir a ser taxado como de alta recuperabilidade no futuro próximo. Seja por questões fora do controle da Procuradoria, na economia, passou a haver uma grande busca por aquele produto ou por aquele serviço, seja porque a atuação da Procuradoria foi tão eficiente que aquele devedor
em razão de uma política fiscal de educação fiscal mesmo, ele passa a se portar de maneira distinta. Então, para que o processo de securitização possa ser levado, né, de maneira a garantir a eficiência e a economicidade, é importante que os critérios de qualificação dos créditos sejam, ao mesmo tempo, objetivos, mas subjetivos. Porque é imprescindível levar em consideração a figura do credor, do devedor. Como aquele devedor se porta, qual é a atividade dele, como essa atividade dele tem tido repercussão. A securitização, diferentemente da cessão de crédito, ela não implica a transferência da titularidade dos créditos. Ela é uma operação de transferência do fluxo de pagamento dos créditos, sejam eles tributários ou não tributários, estejam eles inscritos ou não em dívida ativa. A previsão da PEC fala de inscrito em dívida ativa, mas essa foi uma opção do constituinte no caso. Na securitização, a gente não tem a transferência do crédito em si, nem da atividade da cobrança. E, da mesma maneira, não deve o Estado se responsabilizar pelo fluxo do pagamento. Por fim, é essencial que, ainda que se adote o modelo de securitização da dívida ativa, o que eu não estou dizendo aqui que é favorável nem desfavorável, porque eu acho que é algo muito peculiar de cada procuradoria, de cada município, e que demanda muito planejamento e muito estudo antes da sua implementação, não é algo que se possa fazer às escuras. O que é essencial e indiscutível é que aos procuradores cabe o protagonismo na gestão de todo o processo, tá? E que a operação em si deve ser acompanhada pela procuradoria. Por fim, concluindo, diante dos dois cenários pensados para solucionar a crise de efetividade mencionada por vocês, o modelo de desjudicialização com a figura do executor, ele acaba por valorizar a figura notarial e não a do procurador em si. Digo isso não por uma questão de vaidade, por dizer que deveriam ser prestigiados, mas porque, estando em nossas mãos a maior possibilidade de atuação, é certo que poderíamos ter uma maior flexibilidade de atuação, de novas possibilidades de incremento dessa cobrança. De maneira que acredito que o modelo em que são atribuídos ao fisco maiores poderes para a realização administrativa de atos constritivos se mostra, peço perdão pela repetição da palavra, mais eficiente. Em ambos os casos, como não poderia deixar de ser, é importante sublinhar que não se autoriza a realização de nenhum tipo de arbitrariedade. Devendo-se prezar pela processualização dos atos administrativos, especialmente sob o viés da motivação, e mantendo-se a qualquer tempo a possibilidade de provocação do Poder Judiciário para a revisão dos atos outrora realizados. Ramon, com isso eu me despeço brevemente, né, retornando para você a palavra e abrindo para a sua exposição. Queria parabenizar a doutora Denise, que nos brindou com uma verdadeira aula aqui sobre a execução fiscal, refletindo acerca do modelo atual, que é adotado na Lei de Execuções Fiscais, na Lei 6.830, de 1980, e fica claro, né, que o modelo atual que é adotado
aqui no Brasil, é um modelo falido, né? Sim. Seja em razão da morosidade natural do poder judiciário, seja em razão, como foi muito bem abordada pela doutora Denise, das altas taxas de congestionamento das execuções fiscais no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, né, foi feito um estudo em 2011, um estudo pelo CNJ, analisando, claro, especificamente as execuções fiscais no âmbito da Justiça Federal, e constatou-se que a taxa de congestionamento das execuções fiscais equivale a 91,6%. O que significa dizer, de cada 100 execuções fiscais ajuizadas, apenas 8 têm o seu fluxo e o seu segmento normal, né? 92 delas, claro, numa análise aí proporcional, ficam ali congestionadas. A morosidade do Poder Judiciário, portanto, leva à ineficácia deste modelo atual. Além disso, o alto custo, né, do Poder Judiciário, de uma execução fiscal, muitas vezes gera uma irracionalidade neste modelo. E aí, eu estou analisando as execuções fiscais no âmbito federal, que foi esse estudo aí centrado, o que a situação torna-se ainda mais grave se nós formos analisar a realidade dos municípios, cujas cobranças de créditos tributários envolvem valores infinitamente menores, e isso leva a uma falácia completa deste modelo. A doutora Denise chegou a mencionar, em 2017, eu publiquei um artigo, aliás, este artigo será disponibilizado para todos os associados, né? Na área do associado, vai ser disponibilizado para vocês no site da ANPM, inclusive já encaminhei para a doutora Thais, em breve vocês vão ter acesso. E de acordo com este artigo, intitulado A Execução Fiscal no Direito Comparado, eu cheguei à conclusão de que, pelo menos com base nos países em que eu analisei, o Brasil é o único país do mundo, claro, com base nesta análise feita, que utiliza um modelo exclusivamente judicial para a cobrança dos créditos tributários. O que acontece nos outros países? Ou nós temos um modelo em que a cobrança é feita na esfera administrativa, ou, eventualmente, um modelo semi-judicial, onde nós temos uma fase administrativa e somente quando há a insurgência por parte do contribuinte é que inaugura-se aí a fase judicial. Seria um modelo que se denomina aí semi-judicial. Ora, aqui eu não estou... o propósito não é identificar qual seria o modelo ideal, mas o fato é que o modelo atual não funciona. Eu tive a oportunidade, e aqui me permitam compartilhar alguns dados com vocês, extraídos deste estudo. Foi um estudo feito pelo IPEA, a partir dessa análise destes dados trazidos aí pelo CNJ. E de acordo com essa pesquisa, foi realizada em 2011, observem, do ajuizamento de uma ação de execução fiscal, tudo isso eu trago no artigo, a simples autuação do processo transcorre, em média, imagine aí, 117 dias. E aí, se a gente parte da autuação até o despacho inicial do juiz, um despacho citatório, que interrompe o prazo prescricional, agora, a partir de 2005, com a Lei Complementar 118, são necessários aí mais 66 dias. Né? Até que se ordene efetivamente a citação, mais 28 dias. É claro que esses dados são trazidos aí em média. Né? A partir de então, gasta-se em torno de 1.287 dias em tentativas para se encontrar o executado. E, a partir daí, mais 540 dias até que se localize o patrimônio do devedor e que seja realizado a penhora. Isto, obviamente, nos casos em que o executado é encontrado, ou seja, na melhor das hipóteses, e que há, efetivamente, a localização do patrimônio do devedor. Porque a gente sabe, sobretudo quem atua no âmbito do contencioso fiscal, que muitas execuções fiscais são fadadas aí a um insucesso e muitas vezes estragadas pela prescrição intercorrente, sobretudo diante dessa nova interpretação
dada aí pelo STJ, acerca daquele artigo 40, os parágrafos da Lei de Execução Fiscal. Então, invariavelmente, né, eu estou trazendo isso aqui na melhor das hipóteses, quando você encontra o devedor, e mais do que isso, quando você identifica patrimônio passível, portanto, aí de constrição. E aí, o que é que nós temos, né? Totalizando todos esses dias que eu mencionei para vocês, nós temos uma média de 3 anos e meio para se localizar o devedor e aproximadamente 1 ano e meio para encontrar o seu patrimônio, repito, na melhor das hipóteses. Isto, meus caros, sem levar em consideração as outras etapas da ação de execução fiscal. Por quê? Porque quando são apresentados embargos à execução, o julgamento desses embargos consome, em média, mais 1.566 dias. E cada recurso interposto, mais 507 dias. O leilão, por sua vez, outros 743 dias. Esses dados não sou eu que estou trazendo aqui aleatoriamente. São dados levantados pelo CNJ a partir da realidade da Justiça Federal, que, muitas vezes, em determinadas situações, revela-se um pouco mais célere, né? Ou seja, se nós formos somar a essas e a outras etapas, a duração em média de um processo de execução fiscal é de 2.989 dias, ou seja, mais de 8 anos. Então, com isso, qual é a reflexão que eu trago aqui para este debate e este painel, né? Ora, será que o modelo atual é o modelo ideal, né? Será que o Brasil é o único país do mundo que está adotando um modelo correto de cobrança dos créditos tributários? Eu fico imaginando sempre aquela cena, né? A pessoa ali na contramão, todos os outros carros vindo na outra direção, e você imaginando, não, todo mundo está errado, sou eu que estou correto, né? Essa é a realidade que a gente verifica, e somados a estes fatores que eu trouxe aqui, né, o custo elevado de uma execução fiscal, a morosidade do Poder Judiciário, né, as elevadas taxas de congestionamento que nós encontramos, as execuções fiscais representam, em termos proporcionais, 1/3 dos processos que tramitam no Poder Judiciário, com uma elevada taxa de congestionamento que já mencionei aqui. Penso, portanto, e aqui apenas a título de reflexão, que é necessária uma alteração legislativa para que tenhamos uma execução fiscal tramitando inicialmente na esfera administrativa. Não sei se pela nossa tradição existe ainda uma desconfiança muito grande, né, por parte do Poder Executivo, mas pelo menos, como adotam alguns países, de uma fase administrativa, e somente quando o contribuinte ele se insurge, inaugura-se aí uma fase judicial. E aí muitos poderiam falar, bom, mas aí não resolve o problema, porque haverá sempre a possibilidade de participação através de uma fase judicial. Isso não é verdade. Por quê? Porque também é possível perceber, quem atua no contencioso fiscal, que são pouquíssimos e raríssimos os processos de execução fiscal que são acompanhados, né, por advogados em que há, portanto, a insurgência por parte do contribuinte. A grande maioria, mais de 90%, eles apenas aguardam aí o desfecho nesse moroso processo que é permitido pela nossa legislação. Então, com essas considerações, eu finalizo aqui a minha participação, né? E agradecendo mais uma vez a organização do evento. Eu faço na pessoa da doutora Thaisa Sintra, que com muito zelo, né, permitiu a realização deste grandioso e brilhante evento. Renovo aqui os agradecimentos ao presidente da NPM, doutor Gustavo Machado, e devolvo a palavra para a doutora Denise, para que possa fazer as suas considerações finais. Obrigada, Ramon. Vou aproveitar a oportunidade para agradecer a doutora Thaisa, que eu ainda não tinha mencionado, e, de fato, foi super solícita e demonstrou como é possível organizar um grande evento à distância, né? Que é um feito ainda mais difícil, cada um com uma agenda, um plano de fundo, um login, com certeza a logística é ainda mais dificultosa. E, Amon, na linha do que você falou, eu concordo que ainda talvez ainda seja muito cedo para dizer qual modelo é o mais eficiente,
mas comungamos da ideia de que o modelo atual é, de fato, ineficiente e que nosso papel como procuradores é, de fato, procurar novas alternativas para melhorar não só o índice de recuperabilidade dos créditos inscritos em dívida ativa, que é o objetivo principal, mas também a forma como isso acontece, né? Para que isso aconteça de uma maneira que seja mais simples e mais previsível, né? Tanto para a Fazenda Pública como para o contribuinte. Tá? Agradeço novamente o convite para o evento e a participação de todos e me coloco à disposição para eventuais discussões, dúvidas, debates através dos canais da NPM.